Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Já estamos caminhando para o final de mais um trimestre e hoje, a aula de número 10, apresenta a última defesa de Jó. O texto áureo está em Jó, capítulo 31, verso 4. Assim diz a palavra de Deus. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática nos convida a fazermos uma retrospectiva para o passado. Assim, com certeza, lembramos o quanto Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Essa é uma verdade que alegra o coração e nos dá esperança. A leitura bíblica em classe está fundamentada em 3 textos do livro de Jó. Capítulo 29, versos 1 a 5, capítulo 30, versos 1 a 5 também, e o capítulo 31, também nos versos 1 a 5. Vamos direto ao assunto, a última defesa de Jó. Nos textos bíblicos de hoje, Jó 29, 30 e 31, você encontra uma retrospectiva da vida de Jó, onde ele se lembra dos dias abençoados dos quais havia desfrutado durante longos anos em sua vida. Embora agora sua vida estivesse em absurdo contraste com o próspero passado. O capítulo 31 termina da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. O próprio texto nos fornece o exato final do último discurso, da última defesa de Jó. Este último discurso é uma lembrança nostálgica do passado do homem de Uz. Hoje, veremos que o patriarca parece não aceitar que as coisas acabam assim. E dessa forma, ele deseja se apresentar diante de Deus a fim de realizar a sua última defesa. Muitos dentre nós já experimentaram essa realidade. Parcerias nos momentos de sucesso e solidão nos momentos difíceis. Pessoas que viviam cercadas de amigos enquanto tinham suas posses, seus bens, mas que foram abandonadas quando perderam o que tinha. Aqueles amigos simplesmente desapareceram. O texto bíblico mostra que Jó usa esse exemplo para demarcar bem aos seus amigos o tamanho da adversidade que ele enfrenta. Mas nós podemos aplicar o seu exemplo de vida para ressaltar a realidade de amigos, dos que têm algo para dar. Claro que essa aula também nos exorta a lembrar de tudo o que Deus já fez, tirar os olhos dos problemas que enfrentamos e buscarmos uma resposta de Deus, sabendo que Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Iniciemos então com o trecho em que Jó relembra o seu passado de glória. Depois daquele primoroso discurso sobre a sabedoria do encontro anterior com o professor Ariel da Silveira, Jó inicia uma espécie de discurso de defesa conclusivo. Nesse discurso, em defesa de si mesmo, o texto de Jó está estruturado em 3 partes. Elas parecem seguir uma certa cronologia de passado, presente e futuro. Um olhar para o passado, uma reflexão do estado presente e um olhar para o futuro aberto e incerto. Vamos seguir essa estrutura, começando pelo olhar retrospectivo sobre o passado abençoado de Jó. O patriarca lembra dos tempos de sua prosperidade material e espiritual, no capítulo de número 29, versículos 1 a 11. No versículo de número 2, encontramos a expressão do desejo de Jó. Ele diz assim: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava." É assim que os versículos 2 a 6 formam a primeira estrofe deste poema. Jó aponta rapidamente a fonte, a origem de sua felicidade passada. Os meses de outrora, com as passagens das estações, eram felizes. Jó diz que Deus
velava sobre ele e o guardava. Jó desfrutava de grande respeito pela opinião pública. O texto bíblico ressalta que ele não tinha apenas uma felicidade superficial. Uma profunda segurança o cercava. No verso de número 3, ele compara a providência divina com uma candeia, uma lâmpada sobre ele, símbolo e fonte da felicidade. Era aquela luz interior dessa presença que diferenciava sua conduta no meio das trevas. Ele nos faz lembrar o Salmo 39, versículo de número 6, que ensina: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Um salmo de Davi. Nós, assim como Jó, lembramos da verdade que Jesus nos ensinou. Ele mesmo se apresentou em João, capítulo 8, versículo 12, como a luz do mundo. Jesus diz exatamente isto em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é essa luz. Jó já experimentou essa verdade também. Ao mesmo tempo, a poesia do patriarca nos remete à fase de seu vigor, na qual o trabalho de suas mãos se juntava à fertilidade de sua esposa, suas terras, seu rebanho, criando em torno dele a abundância e a segurança. Mas, acima de tudo isso, a presença de Deus era para ele como que a sebe, um muro de plantas, a cerca viva ao redor de sua tenda, de sua morada. E se manifestava nas brincadeiras das crianças ao seu redor e na opulência de suas habitações. A fartura de Jó também é expressa nos seus passos em manteiga e na rocha que vertia ribeiros de azeite. Ele sabia que sua felicidade era resultado da bênção divina. Sabia também que essa felicidade e bênção divinas eram frutos de sua justiça, da qual ele mesmo irá tratar em seguida, ao reconhecer a sua justiça social. Isso mesmo. Em Jó, capítulo 29, versos 14 a 25, Jó fala de seu reconhecimento social. Os versos 7 a 11 compõem a segunda estrofe. Neles, Jó lembra que, além do favor divino, ele também desfrutava da aprovação da sociedade. Veja o versículo de número 7. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Ao que tudo indica, ele morava nas cercanias, mas fora de um povoado. Ele costumava ir ali a fim de participar das reuniões do conselho da comunidade. Quando Jó entrava no conselho, os líderes e os chefes permaneciam mudos em sua presença. O texto diz que eles punham a mão sobre a boca, em respeito à sabedoria dos julgamentos proferidos pelo patriarca. Ele era um homem mais ilustre da sociedade em que vivia. Para completar, a felicidade de Jó não atraía sobre si nenhuma inveja, porque a reputação do patriarca só lhe dava alegrias. Em seguida, vem a terceira estrofe. Ela lembra as virtudes cívicas, a busca de Jó pela justiça social. Jó era o tipo de homem que protegia os pobres e punia os opressores. A reputação de Jó entre os membros de sua comunidade demonstrava o seu senso de responsabilidade nas atividades públicas. E deve ser assim mesmo, né? O justo percebe a carência do próximo e intervém em favor dele. Jó sempre se mantém informado das necessidades dos fracos. Ele se empenhava de modo incondicional para mitigar, para suavizar o sofrimento do próximo. Jó era o bom samaritano do antigo Israel. A inquietação de Jó com
A coerência social e o seu respeito pela igualdade faziam dele uma autoridade honesta e um juiz meticuloso e consciente. Levando em conta a sua vida pregressa, já que Jó concordava com a justiça da retribuição, ele esperava viver até uma idade avançada, em meio à grande família com a qual Deus havia lhe abençoado. Ao final do capítulo 29, encontramos um Jó que se recorda como um líder incontestável, que unia o charme à autoridade. Como um governante justo, ele indicava as decisões a serem tomadas e escolhia a conduta para a sociedade em que vivia. Mas ele ia além disso. O patriarca exercia um ministério pastoral. No final do verso 25, ele diz que consolava aqueles que choravam, como alguém que consolava os enlutados. Que passado, quantas bênçãos, que tipo de homem era Jó. Depois do olhar retrospectivo, o discurso recai sobre o presente, o horrível presente, quando o seu interior agora ferve e os seus ossos ardem em febre. Por isso, Jó lamenta o seu estado presente. Vamos para o capítulo 30, versos 1 a 23. Em primeiro lugar, ao olhar para a situação presente, Jó percebe que agora ele recebe o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. E é por isso que no segundo poema, Jó lamenta pelo infortúnio da existência. Aquele que um dia foi um modelo de generosidade e de responsabilidade cívica, agora é alvo de desprezo, alvo de zombaria. Num contexto em que os mais velhos eram de grande estima, veja, por exemplo, em Provérbios capítulo 20, verso 29, onde diz assim, o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs, ou seja, os cabelos brancos. Neste contexto, os jovens haviam perdido o respeito por Jó. Aquele que desfrutava do respeito dos jovens e também dos mais velhos, agora era alvo de desdém, de escárnio, de homem respeitado à escória da sociedade. O abatido homem sentia-se no fundo do poço. Até mesmo as pessoas mais desprezíveis da sociedade fazem de Jó o alvo de suas chacotas e ironia. No mesmo lugar em que o homem de Uz desfrutava do respeito e honra dos anciãos da cidade e das pessoas mais importantes, agora ele é desprezado até mesmo pelas pessoas mais abomináveis da sociedade. O capítulo 30 inicia com um "mas agora", para introduzir o trágico contraste entre os infortúnios do presente em relação aos dias prósperos do passado. Aquele que outrora era tratado como um rei, agora é menosprezado por jovens cujos pais, o velho patriarca, não considerava aptos nem para serem os cães do seu rebanho. Homens infelizes que foram expulsos da convivência em sociedade como se fossem ladrões, pessoas que viviam como asnos, doidos, com filhos desprezíveis, escorraçados da terra, agora tinham por alvo de escárnio aquele que já fora o maior de todos os do Oriente, como vimos lá em Jó capítulo 1, versículo 3. E para piorar a situação, eles também acreditam que as adversidades do herói bíblico são o resultado da maldição divina. Diante disso, além do sofrimento físico, os versículos 16 a 31 do capítulo 30 relatam o seu abatimento físico e emocional. O lamento acerca do desprezo que o atinge da parte de seus semelhantes volta-se agora de novo mais fortemente para dentro, para a sua dor corporal e espiritual. O seu interior se desmancha, diz o versículo 16. A sua decadência corporal progride.
As dores não dão descanso e Jó se vê diante da morte. Ao sentir-se abandonado por Deus, Jó cai numa profunda tristeza e num grande sofrimento. Então veja, não bastasse as feridas por todo o corpo, o sofrimento de natureza emocional também assola a vida do debilitado Jó. Ele parece sentir que o próprio Deus havia corrompido o seu caráter moral. Aquele que outrora desfrutou de nobreza diante da sociedade, agora sente que havia perdido até a salvação. Jó percebe a sua vida esvaindo pouco a pouco como o sangue que escorre por um corte profundo. Em Jó, capítulo 30, versos 18 e 19, a figura de um Deus que agarra o infeliz pela garganta e o atira numa fossa repugnante é muito forte e angustiante. Ele acredita que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Ele acredita que, em meio ao seu clamor, Deus o ignora. O patriarca se sente caçado como uma besta fera, um animal selvagem e atormentado por um furacão. Roy Zuck capta a essência da lamentação do patriarca. Ele diz assim: Jó concluiu a queixosa descrição do seu atual remorso, declarando que a sua alegria se transformara em tristeza. Sua harpa e sua flauta, instrumentos para expressar júbilo, agora só tocam nênias fúnebres, acompanhando o choro dos enlutados. Os últimos versículos se alternam entre sofrimento emocional e dor física. Os moleques zombam, cospem e atacam. Deus permanece silencioso. Os amigos não mostram simpatia e Jó geme de dor, diz esse escritor. Assim, passamos para o terceiro item deste segundo tópico. Ele levanta uma indagação perturbadora. Será que Deus teria abandonado Jó? Veja o que ele diz em Jó capítulo 30, versos 20 a 23. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Lá se vão todas as esperanças do homem de Uz. Parece não restar dúvidas de quem seja o responsável pelo seu sofrimento. Ele se queixa de Deus, nos versos 18 a 19, mas também se queixa para Deus, nos versos 20 a 23. Levanta uma queixa contra Deus diante do próprio Deus. No discurso de Jó, Deus aparece como réu e juiz. O acusado é aquele mesmo que julga. Ele invoca a Deus, mas Deus não lhe responde. Coloca-se de pé, numa atitude de súplica respeitosa, mas Deus não lhe dá atenção alguma. Para Jó, Deus o empurra para a tormenta, a fim de conduzi-lo à morte. Jó fraqueja, implora por socorro, mas parece dividido em sua personalidade. O patriarca nos descreve os sintomas de sua desintegração física, dizendo: meus ossos estão queimados de calor, e de sua exclusão da sociedade. Ele diz assim: a minha harpa se tornou em lamento. Quantas pessoas não passam por esse mesmo sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça assola nossa alma? Precisamos chegar diante de Deus e lhe entregar tudo em seu altar. Prosseguindo, passemos agora para a terceira parte do discurso de Jó. Agora ele dirige o seu olhar para frente, para um futuro aberto e incerto. No último discurso em sua defesa,
o patriarca passa em revista diversas categorias de pecado. Ele quer entender se algum desses pecados foram cometidos por ele e acabaram por causar a sua decadência. Mas Jó vai negar que seja culpado de pecados sensuais e sociais. Ele reconhece que, por vezes, sentiu-se tentado, mas fez um acordo até para que seus olhos não cobiçassem a mulher alheia. E em Jó 31, versos 6 a 8, vemos um juramento de inocência e uma maldição por qualquer falsidade que Jó possa ter falado nos versículos precedentes. No capítulo 31, versos de 1 a 4, Jó defende a sua ética sexual. Nesse trecho, temos o pacto da pureza de Jó. O tema dessa estrofe poética compreende o motivo da relação entre o caráter moral e o destino. A ética do patriarca está entre as mais rígidas. Começa pela simpatia pelo sofrimento alheio, no capítulo 30, versos 20 a 25, que já vimos há pouco, e continua se empenhando no mais estrito respeito à pureza sexual, no capítulo 31, versículo de número 1. Nos versos 2 a 3, vemos que no seu passado próspero, Jó pensava que a retribuição divina se seguia imediata e irrevogavelmente às aberrações da conduta. Agora ele sabe, e descobriu da pior maneira, que não é assim. Com um sarcasmo pesado, ele zomba do inquiridor divino por causa da inutilidade de sua investigação incessante. As adversidades, em vez de atingir os culpados, sobrevêm a ele, Jó, um moralista dos mais escrupulosos. Podemos levantar aqui uma pergunta. Deus, por acaso, ignora o que se passa na terra? Não, já que ele conta todos os passos do nosso herói. Dando sequência ao discurso de Jó, ainda no capítulo 31, agora nos versos 13 a 23, o patriarca defende a sua ética social. A partir do versículo 13, Jó elabora os argumentos de sua defesa, fundamentados no pacto que ele tem com a ética social. No versículo 13, ele aborda a ideia dos direitos do escravo, que se baseia na teologia da criação, uma vez que o conceito de solidariedade tribal não se aplica fora de determinado grupo social. O patriarca levanta a ideia da fraternidade humana numa nova base e descobre nela um alcance universal. Nos versículos 19 a 23, ele salienta o pacto do respeito ao outro, ao próximo. Ele lembra de sua generosidade para com os pobres e revela que, mesmo quando rico, ele tomava a sério a felicidade de todos os membros da comunidade onde ele vivia. A filantropia de Jó é animada por meio de uma compreensão pessoal da indigência humana. Ele tem a imaginação do amor, da compaixão pelo sofrimento alheio. Nos versos 21 a 23, nosso herói evidencia que não abusava de sua influência para impor a injustiça contra os fracos. A consciência social de Jó era constantemente estimulada por sua obediência à vontade de Deus. E é exatamente por isso que agora ele se sente em condições de buscar a resposta do próprio Deus. É o que ele faz nos versículos 35 a 37. Agora, o nosso patriarca se dirige a Deus com uma exclamação: Ah, quem me dera um que me ouvisse. Depois de concluir sua revisão do passado, ele percebe que nada pode encontrar em suas ações externas, em sua vida cotidiana e em seus pensamentos mais secretos, nada que pudesse justificar a sua tragédia presente. Confirmado na certeza de sua inocência, ele exprime o seu último pedido:
não na forma de uma petição de graça e perdão, mas também não é na forma de piedade, não. Na verdade, trata-se de um convite de príncipe para uma entrevista honrosa com Deus. A graduação psicológica atinge o seu ápice quando o nosso herói manifesta a sua intenção de proclamar na presença de Deus todos os atos de sua vida e de ir ao seu encontro como um príncipe se aproxima com segurança e civilidade de outro príncipe com o qual pode se entreter com tranquilidade sobre as diferenças que os separam. É assim que Jó caminha para o término de seu caminho através do sofrimento, como bem disse certo autor. Quando ele se sente no ponto mais baixo de sua jornada, Deus não está mais longe dele. Em breve, ele mesmo o contemplará. E com isso, eu gostaria de fazer algumas considerações finais a partir de nossa reflexão em Jó. Primeiro, vamos recapitular o discurso de Jó. Passado abençoado, no capítulo 29. Presente horroroso, no capítulo 30. Futuro incerto, que conduz o patriarca a reivindicar a sua inocência, capítulo 31. Jó traz em si mesmo e sua vida diante de Deus. Assim, hoje nos debruçamos sobre a última defesa de Jó. O lamento dele contém um motivo que muito aflige crentes de todos os tempos e que concede aos descrentes um argumento para a sua incredulidade. Eles dizem, Deus nem ouve e nem ajuda quando alguém clama por ele. Jó diz isso no capítulo 30, no versículo de número 20. Ele diz assim, clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para ti não atentas. Nessa defesa, ele recordou seu passado abençoado e de como agia com integridade e humanidade com o próximo. Ele jamais tinha agido com injustiça para com nenhum ser humano. E tampouco se lembrava de haver cometido algum pecado que desonrasse a sua moralidade. Então veja, todos temos dias a serem lembrados por causa de momentos de tristeza, mesmo que bem menos intensos que o de Jó. Quando você olha para trás, é possível que se lembre de horas simples e tranquilas que passou ao lado do Senhor, quando os seus passos pareciam ser dirigidos por Ele, quando a cada madrugada trazia raios de esperança nova e fresca, só você, Ele e a sua palavra em oração. A integridade de Jó era intacta. Portanto, ele pensa que chegou o momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Ele protegia os indefesos e os abusados por outros. Não se esquecia dos necessitados, defendia a causa dos maltratados. Ao lembrar de seu passado próspero, o patriarca nos faz refletir sobre a triste realidade em que nos encontramos. Uma sociedade que valoriza mais o ter que o ser. Você é medido pelo que tem mais do que por quem você é. Uma visão materialista, mundana e muito pobre da realidade do ser humano. Podemos aprender algumas verdades. Primeiro, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, devemos acolher entre nós as pessoas que precisam de comunhão e serviço. Aqueles que se encontram mais vulneráveis. A Bíblia os coloca nas seguintes categorias: o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Como Jó, crentes como John Huss, Martinho Lutero, João Calvino, Armínio, Ulrich Zwinglio, Martin Luther King, foram mal interpretados, caluniados, acusados falsamente e abertamente insultados por seus críticos. Representavam vozes solitárias da verdade, enquanto se mantinham firmes em suas convicções. Contudo, eu sei que ninguém foi
mais insultado e ultrajado que o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Na iminência da morte, na cruz, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado à morte na cruz por causa de mim e por causa de ti. Nós deveríamos ser abandonados à própria sorte por causa do pecado. Para que isso não ocorresse, Jesus esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Depois dele, aprendemos a esvaziar os conceitos de seus antigos sentidos e ressignificar cada um deles com o conteúdo renovado à luz do Evangelho. O apóstolo Paulo lembra aos coríntios que a vergonha da cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, os gregos, aqueles que não são judeus, mas Paulo diz que a cruz, na verdade, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jó não é um livro a respeito do sofrimento humano somente. É um livro da fé, de uma fé que, diante da crise da superficialidade da religião legalista e fria, é conduzida à profundidade de um relacionamento com Deus por meio do Cristo. Em Cristo, somos convidados a olhar para a vida sob outra perspectiva. Em Romanos, capítulo 8, verso 28, aprendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa passagem toda mostra que a prova, por causa do chamado divino, que todas as aflições dos crentes são um meio para que sejamos cada dia mais conformes à imagem do Filho de Deus. Não precisamos nos sentir aflitos pelas adversidades. O mesmo chamado do Senhor, que nós respondemos positivamente, nos aperfeiçoará até a estatura do varão perfeito, até reproduzir em nós a imagem do crucificado que triunfou sobre a morte. Hoje, Deus está convidando a você para se entregar em seus braços. E se você já fez isso, Ele mesmo está nos convidando. Convida a mim, convida a você a convicção de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está sofrendo? Venha a Cristo. Descanse em Cristo. Amém.